Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Hoje é a aula de Geografia e nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico no Brasil, tá? Então, nós vamos estudar toda essa economia do Brasil hoje, tá? Então, primeiro nós vamos falar sobre o que se refere à economia. A economia se refere à produção, distribuição e consumo de bens materiais, tá? Então, todas as sociedades, elas possuem sua economia, podendo ser seu sistema de trocas mediando por moeda, né, ou dinheiro, né, ou uma relação simples de troca, né? Então, para a gente consumir alguma coisa, vamos supor, pegar algum material, algum bem material, alguma obra-prima, nós precisamos pagar por isso, né? Por dinheiro, ou às vezes a gente troca os serviços, né? E cada país tem a sua cultura também, tá? Agora nós vamos falar sobre os grandes ciclos econômicos da economia brasileira. Gente, a economia, como conhecemos nos dias de hoje, é uma forma dominante que se espalhou pelo mundo todo, tá? Então, é a sobrevivência de muitas pessoas, tá? E se espalhou com a industrialização, tá bom? Então, o principal motivo de ter se espalhado é a industrialização. Então, assim, houve uma certa padronização dos modos de produção, né? E uma valorização e ampla circulação de produtos industrializados, tá? Mas antigamente não era assim. É assim atualmente, tá bom? E assim, gente, também teve muita imposição da economia, tá? A economia passou também a ser mediana pelo valor do mercado europeu, porque também é diferente, e a colônia servia de área de exploração. Então, assim, a natureza começa a ser concebida não como um bem espiritual e coletivo, como os nativos. Os nativos tratavam a economia de uma certa forma espiritual e coletiva, né? Mas aqui já é diferente. Aqui a gente trabalha a economia com uma forma lucrativa, de a gente lucrar, de a gente receber e trabalhar com dinheiro, né? E a gente crescer com isso. Então, aí inicia, né, todo o nosso grande ciclo de economia brasileira, né, que perduram até mesmo depois do período colonial. Que aí nós vamos ver os maiores ciclos que iniciou para a gente ter a economia que a gente tem hoje, tá? Que primeiro foi o ciclo do pau-brasil, tá? Então, o pau-brasil, ele era amplamente encontrado no litoral brasileiro, tá? A sua extração era realizada pelos próprios indígenas no início da colonização, tá? Que eram os índios, que trocavam com os portugueses por outros objetos e utensílios. Aí foi aí que começou a economia, né? E outro ciclo também foi o ciclo do café, tá? O ciclo do café, gente, foi com o esgotamento do pau-brasil, ele começou, tá bom? E a exploração do cana-de-açúcar. Acabou o pau-brasil, aí eles foram explorando e acharam a cana-de-açúcar, tá? E a produção do açúcar começou a gerar muitos lucros, tá bom? Daí também veio o ciclo do ouro. O ciclo do ouro veio através da busca por metais e pedras preciosas, tá bom? Que foi impulsionada pelo declínio do ciclo do açúcar. Aí, depois, né, que fez bastante sucesso o açúcar, teve um momento que ele caiu. Depois que ele caiu, veio o ciclo do ouro, que aí veio uma busca de metais, de pedras, né, que aí impulsionou, também ajudou, né, a cair mais um pouco o açúcar, tá bom? E por final, também, que fez muito sucesso, foi o ciclo do café, tá? Que foi um dos principais responsáveis pelo impulso da economia brasileira durante o século XIX, tá? Então, há pouco tempo, não é tão
tão distante da gente, tá? Inicialmente, a mão de obra era de negros escravizados, e com a instituição da Lei Áurea, que foi, né, em 1888, que nós estudamos também sobre isso, tá? Então, o ciclo do café foi um dos principais responsáveis pela economia crescer ainda mais, tá? A gente chegou a falar isso também em história, que a gente chegou a falar do café, e nós já sabemos que foi um dos principais responsáveis pela economia brasileira, tá bom? Pelo desenvolvimento da economia brasileira, foi por conta do ciclo do café, tá? Agora, falando um pouquinho sobre a industrialização brasileira, gente, cada tipo de indústria existente é responsável por produzir um determinado material ou produto. Nós também estudamos isso, se eu não me engano, em ciências, tá? Que aí nós falamos sobre as indústrias, que tem as indústrias de base, tá? Ou de bens de produção, né? Que são os responsáveis por transferir as matérias-primas, né? Para outras indústrias, né, para que outras indústrias também consigam trabalhar. Aí também temos a indústria pesada, que nós conhecemos como indústria de bens intermediários, que é responsável por fabricar, né, máquinas, equipamentos e utensílios para outras indústrias também. E aí também tem a indústria de bens de consumo, tá, que são responsáveis por alternar as necessidades do consumidor, né? Que o consumidor, no caso, somos nós, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a economia brasileira, tá? O Brasil, gente, ele embora se encontre em um meio a uma estabilidade política, né, desde o ano de 2014, apresenta uma economia considerada sólida, tá? É uma economia razoável, né? Visto que o mesmo se caracteriza como um grande exportador, principalmente de produtos de setor primário, tá? Da economia, que é a agropecuária e o extrativismo, tá bom? E as atividades de agropecuária, extrativismo, indústria e prestação de serviços contribuem significativamente para a manutenção e crescimento do produto interno bruto nacional, tá bom? Então, por isso que a economia ainda dá uma sustentada aí no Brasil, tá? E aí nós vamos falar também sobre aqui, ó, a agropecuária, a indústria e a mineração, gente, são os setores de destaque, tá? Quanto às importações, os principais produtos que o Brasil necessita comprar de outros países vêm da agropecuária, da indústria e da mineração, tá bom? E também, gente, tem os principais produtos que o Brasil necessita comprar de outros países, tá? Que aí eu vou falar um pouquinho com vocês, vou dar alguns exemplos. Que são o gás natural, equipamentos para aviação, produtos eletrônicos, peças para veículos, medicamentos e vários outros, tá? Mas esses são os principais, tá bom? Então essa é a aula de hoje, meus amores. Até a próxima. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau!